Olá, telespectador amigo, este é o programa Conexão Alfa. Eu sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. Falo em nome do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. O IPTH foi fundado dia 2 de agosto de 1992. Eu sou um dos fundadores, junto com uma equipe de pesquisadores mentais. A nossa função no IPTH é trabalhar no psiquismo humano. Tratamos as mais variadas neuroses e psicoses. Na verdade, assim, nós não tratamos da neurose. Nós buscamos o pano de fundo da neurose, as raízes. Todo problema, seja ele físico, mental ou espiritual, obrigatoriamente tem que ter uma raiz, tem que ter um fundo, um pano de fundo. Não existe uma árvore verde sem raiz. Não existe nenhuma árvore frutífera que não possua raiz. Por falar em árvore, nós poderíamos dizer que a nossa vida poderia ser comparada com uma árvore frutífera. Se as folhas ficam amarelas, se as folhas da árvore enrolam, o fruto cai fora da estação ou não produz o fruto na estação certa, é sinal que o problema desta árvore está nas raízes. Da mesma forma, são as nossas vidas. Se alguma área da nossa vida não está bem, algo está errado dentro de nós. Se a área amorosa vai de mal a pior, se a área financeira está sempre numa gangorra, sempre andando em círculos, sempre com dificuldade, obrigatoriamente tem que ter um pano de fundo que sustente essa repetição de problemas ou de fracassos. Quando nós falamos das questões espirituais, da mesma forma, eu vou falar assim de um problema psicológico. Vamos supor que a pessoa tenha a síndrome do pânico, por exemplo. A síndrome do pânico, ela tem uma sustentação e esse pano de fundo está no inconsciente da pessoa. Esse pano de fundo da síndrome do pânico pode ser um trauma na gestação, pode ser um trauma na primeira infância, pode ser uma obsessão espiritual, e pode ser também um padrão de repetição da ancestralidade. Mas, Dr. Schaeffer, mas então a síndrome do pânico não tem nem pano de fundo biológico? Não, absolutamente. A síndrome do pânico, ela é sustentada pelo um ataque de ansiedade, que a ansiedade também não tem nenhum fator biológico como causador. Pode ter um outro fator emocional ou espiritual que criou um mecanismo biológico de dificuldade que causa a ansiedade e o pânico. Mas sempre o pano de fundo para esse tipo de problema é uma emoção retida, uma emoção mal digerida que causa um problema de rompimento energético no centro gástrico, bem na boca do estômago das pessoas. E ali então a pessoa ela é vampirizada por entidades espirituais, aumentando a ansiedade e desencadeando a síndrome do pânico. Não existe nenhum remédio capaz de resolver. Claro que existe remédio que melhora a ansiedade, que controla a ansiedade e que dá uma segurada no pânico. Mas dizer assim que tem cura pela alopatia, impossível. O que realmente cura a síndrome do pânico e a ansiedade são a remoção da raiz dos problemas primeiros na mente inconsciente das pessoas. Vou citar o exemplo aqui de um caso de síndrome do pânico atendido há poucos dias no IPTH. Eu recebo lá uma jovem senhora aqui da região com uma síndrome do pânico terrível. Para entrar no carro, para ir para lá, deu trabalho. Para sair do carro, deu muito trabalho. E para entrar na minha sala, também não foi fácil. Então, coloquei ela na maca,
Fiz uma hipnose, demorei para convencer ela que ela deveria fazer a terapia. E quando eu coloco ela em hipnose, ela vai em busca e começa a narrar para mim onde desencadeou a síndrome do pânico. Onde desencadeou? Qual foi o gatilho? O gatilho da síndrome do pânico foi num rompimento amoroso que ela teve. Lá ela começou a sentir uma sensação de ansiedade e de pânico. Aí numa segunda instância, eu ordeno o inconsciente dela que abra o arquivo que sustenta a síndrome do pânico. Então, ela abre um arquivo de um abuso sexual quando ela tinha 4 anos. Olha para vocês verem. Não existe nenhuma neurose, nenhuma psicose que não tenha uma sustentação. Então nós tratamos o quê? O síndrome do pânico? A ansiedade? Não. Nós olhamos para o pano de fundo do problema que desencadeia o pânico ou a ansiedade ou a depressão. Então nós fizemos a ressignificação daquela memória aonde ela sofreu esse abuso aos 3 para 4 anos de idade e fizemos uma positivação, uma ressignificação desta área da mente e ela resolveu o problema em 2 sessões. Claro que o tratamento completo ela fez 15 ou 16 sessões, mas em 2 sessões ela já não tinha mais ansiedade e não tinha nenhum tipo de pânico, de síndrome do pânico. Isso é um fator traumático. Agora eu vou falar o caso de uma outra mulher da região que também nos procura com uma síndrome do pânico terrível, com várias tentativas de suicídio. E aí na anamnese eu perguntei para ela dos sonhos. Então ela é característico em todas as pessoas que sofrem de obsessão espiritual. Os sonhos já denunciam. E ela começa a narrar para mim os sonhos. Ela sonha que está sendo perseguida por pessoas e por animais. Ela sonha com um acidente, sonha com mortes violentas, com casas velhas, casas abandonadas, lugar sujo, água suja. Ela sonha que está subindo uma escada, está caindo, ou então está num lugar perigoso de cair para lá ou para cá. Então ela tinha tudo isso em seu contexto de sonhos. Então eu comecei a analisar os sonhos dela e pensei comigo, realmente o problema dela não é nenhum trauma. O problema é uma obsessão espiritual. Então eu encaminhei ela no túnel do tempo, numa hipnose, e pedi para que ela abrisse a porta que estava a sustentação da síndrome do pânico. E aí ela narra para mim, espantada, que está ali um amigo dela que tinha suicidado há 5 anos atrás. E aí então nós sabíamos que a síndrome do pânico desta pessoa é obsessão espiritual. Essa pessoa havia suicidado, imaginem, tentou fugir da vida, não se pode fugir da vida. Se tirar a vida do corpo, a vida prossegue numa outra instância. É impossível matar a vida. E no desespero de não ter conseguido dar cabo à vida, a alma da pessoa imantou em parte do inconsciente dela, do magnetismo, e passou a coabitar o mesmo campo energético da pessoa. Ela tinha pânico de andar de carro, ela tinha muito medo. Quando colocava ela dentro do carro, ela tinha medo quando vinha caminhão assim, ela parecia que ela ia desmaiar. E muitas vezes desmaiava. E como foi a morte da pessoa, desse amiga dela? Ela jogou o carro embaixo de um caminhão e suicidou-se. Então, as mesmas dores do obsessor é sentido pelas pessoas que têm a síndrome do pânico como pano de fundo as questões espirituais ou questões de obsessão espiritual. Mas, Dr. Scheffer, mas então a síndrome do pânico e a ansiedade tem vários fatores desencadeantes? Sim, não tenha dúvida.
Mas tem só dois fatores que causam a ansiedade e o pânico. Primeiro é a obsessão espiritual e outros são os traumas, como eu disse anteriormente. Mas os traumas que eu falo, que são também pano de fundo da ansiedade e do pânico, não necessariamente são desta existência. Os traumas podem ser vivenciados pelos nossos ancestrais, ou pode ser desencadeado de vidas passadas. Eu vou te dar um outro exemplo agora, que é diferente, né? A forma de abordagem de cada pessoa é diferente. Eu atendo então um jovem, ele tem uns 22 anos, com síndrome do pânico terrível. Ele tem medo de tudo, tem pânico de tudo, e vamos para o inconsciente dele, e ele abre um arquivo na mente dele de muita ansiedade no 3º mês de gestação dele. O pai briga com a mãe, o pai diz que vai abandoná-los, e ele então entra em crise no 3º mês de gestação. Aí eu pedi para ele se existia um campo de ressonância para a mãe dele sofrer esta violência verbal do pai. Aí ele abre uma cena da avó, na gestação da mãe dele, no ventre da avó, e diz que a mãe está grávida de 3 meses, a avó, perdão, está grávida da mãe dele, de 3 meses, e o vô diz que vai abandoná-las também, porque é uma menina e ele queria um menino. Veja o padrão de repetição. Então eu perguntei, nós investigamos tudo. A nossa terapia é questionadora, nós questionamos. Então vê se tem outra, vê se no seu sistema familiar tem outro padrão que veio desencadeando este em repetição. E aí ele abre o arquivo da bisavó e está lá da mesma forma. O avô, quando nasce uma menina, o avô abandona a bisavó, né? Abandona a bisavó com a filha porque ele não queria filha mulher. Gente, a nossa vida, ela está envolta na questão da ancestralidade. Nós temos o contexto transgeracional da ancestralidade e também o contexto de vidas passadas. Várias pessoas encontram os seus problemas em regressão de vidas passadas. Encontram a solução do problema. Se o pano de fundo do problema seu está em vidas passadas, não é tomando remédio que você vai resolver. Não é rezando que você vai resolver. É abrir a frequência da vida passada que possibilita ressignificar o problema. Da mesma forma, se o seu problema financeiro for transgeracional, não é fazendo desafio, não é desafiando a Deus que você vai resolver, porque é uma questão pessoal. Você tem que voltar na ancestralidade através da sua mente, encontrar os eventos que bloquearam o fluxo do amor e desbloquear. A responsabilidade é sua. Nós não podemos terceirizar os nossos problemas ou terceirizar a solução dos nossos problemas. Nem mesmo nós podemos terceirizar para Deus a solução. Deus nos deu a sabedoria. Deus deu uma mente flexível. É possível abrir os arquivos da nossa mente e buscar dentro de nós a solução. E enquanto nós não buscarmos a solução, nós pessoalmente, as coisas não se resolvem. Deus não é empregado de ninguém. Ele pode e Ele já nos ajudou. Na verdade, Deus não precisa fazer mais nada por nós. Ele já fez tudo. Ele já nos deu a sabedoria e o mecanismo para solucionar os problemas. E eu volto na próxima oportunidade. O nosso programa chegou ao final e se precisar de ajuda, conte com a gente. Um grande abraço.